Características do populismo. O conceito básico de populismo pode ser estruturado de acordo com as características listadas pelo professor Marcos Napolitano. Relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. Nessa característica, percebemos que o líder populista cria sua relação com as massas de maneira direta e baseada em seu carisma. Além disso, a construção dessa relação com o povo acontece sem a existência de uma estrutura política que a valide. Nacionalismo econômico. Regimes populistas geralmente assumem posturas com viés nacionalista, quando o assunto é a economia. Discurso em defesa da união das massas. O discurso do líder populista sempre se volta para a conciliação das classes, uma vez que seu discurso vai para a nação. Existem também líderes populistas que ressaltam um discurso em nome do povo, contra uma elite ou uma oligarquia tirana. Liderança política baseada no clientelismo. Além do carisma e dos discursos, que apelam em nome da nação ou do povo, o líder populista encora seu poder na rede de troca de favores, também conhecida como clientelismo. Eurico Gaspar Dutra. O governo Eurico Gaspar Dutra foi de 1945 a 1951. Ele era militar e foi o único presidente oriundo do estado do Mato Grosso. Ele criou a ESG, Escola Superior de Guerra, e também fez mudanças. Mudou de tempo de governo de 4 anos para 5 anos. Ele também tinha um governo liberal. E o seu plano era o Plano SALT, que foi Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, mas não foi atingido por falta de recurso. Ele também se juntou com os Estados Unidos. Automaticamente rompeu com a URSS, Sistema Socialista. Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil em 1960 e assumiu seu cargo em janeiro de 1961. O governo de Jânio foi um período turbulento, caracterizado por tomada de medidas confusas e impopulares. Após pouco mais de 6 meses no cargo, encontrava-se isolado e em uma jogada política desastrosa, fatos que o levaram a renunciar à presidência do Brasil em 25 de agosto de 1961. Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek estendeu-se de 1956 a 1961 e teve como grande marca o desenvolvimentismo. Kubitschek investiu maciçamente no desenvolvimento de estradas e no crescimento industrial, sobretudo da indústria pesada, e foi o responsável pelo ambicioso projeto da construção de Brasília como uma nova capital do Brasil. Juscelino Kubitschek assumiu a presidência brasileira no dia 31 de janeiro de 1956 e em meio a uma forte crise política que quase o impediu de tomar posse da presidência. Durante todo o ano de 1955, grupos conservadores ligados à União Democrática Nacional, partido político da época, articularam-se politicamente para impedir a realização da eleição presidencial e depois para impedir a posse de JK. A crise política gerada pela postura golpista de grupos como a UDN levou o ministro da Guerra do Brasil, o Marechal Henrique Teixeira Lott, a intervir na situação a partir de um contragolpe. Em 11 de novembro de 1955, Lott liderou um contragolpe que destituiu o presidente no poder, Carlos Luz, e colocou Nereu Ramos na presidência. O contragolpe liderado por Lott ratificou a posse de Juscelino para janeiro de 1956. Ainda sobre a eleição de 1955, a campanha de Juscelino Kubitschek foi marcada pela defesa da necessidade de se retomar uma política que desenvolvesse a economia e promovesse a industrialização no Brasil. Para lançar essa ideia, a candidatura de JK cunhou o slogan que marcou sua campanha: 50 anos em 5. A ideia principal do slogan era afirmar que, durante os 5 anos de governo, o Brasil avançaria seus índices econômicos e de maneira considerável. A campanha de JK teve bastante sucesso, em grande parte
pela habilidade do político mineiro em articular grupos políticos de diferentes orientações para apoiá-lo. Isso foi evidenciado porque a candidatura de Kubitschek teve apoio dos grupos da burguesia industrial brasileira, assim como contou com o apoio dos comunistas e dos militares legalistas, como o próprio Lott. Apesar disso, a eleição presidencial foi bastante acirrada e o resultado foi apertado. Os resultados das eleições foram as seguintes: Juscelino teve 36% dos votos, contra em segundo lugar 30% de Juarez Távora e em terceiro 26% de Adhemar de Barros. Logo após a vitória de Juscelino e Jango nas eleições de 1955, a UDN mobilizou-se novamente para impedir a posse dos candidatos. Logo no início de seu governo, Juscelino Kubitschek apresentou à nação o seu projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil, o Plano de Metas. Esse programa econômico do JK estipulou 31 metas para a promoção do desenvolvimento econômico e da industrialização do Brasil. O Plano de Metas tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Apesar disso, a eleição presidencial foi bastante acirrada e o resultado foi apertado. Os resultados das eleições foram as seguintes: Juscelino teve 36% dos votos, contra em segundo lugar 30% de Juarez Távora e em terceiro 26% de Adhemar de Barros. Logo após a vitória de Juscelino e Jango nas eleições de 1955, a UDN mobilizou-se novamente para impedir a posse dos candidatos. Logo no início de seu governo, Juscelino Kubitschek apresentou à nação o seu projeto para o desenvolvimento econômico do Brasil, o Plano de Metas. Esse programa econômico do JK estipulou 31 metas para a promoção do desenvolvimento econômico e da industrialização do Brasil. O Plano de Metas tinha como prioridade o investimento nas áreas de energia, transporte, indústria pesada e alimentação. Dentro do Plano de Metas, uma série de ações foi realizada pelo governo JK. No caso do transporte, o governo investiu consideravelmente na construção de estradas. Estima-se a construção de mais de 6 mil quilômetros de estradas em todo o país. E com isso, ao todo os investimentos do Plano de Metas foram organizados da seguinte maneira: 1. Transporte, com 29%. 2. Infraestrutura, com 20%. 3. Energia elétrica, 43%. 4. Alimentação, 3,2%. E 5 na educação, 4,3%. Outro feito que marcou o governo de JK foi a construção da nova capital do Brasil, a cidade de Brasília. A construção de uma nova capital no interior do país era algo estipulado nas constituições brasileiras desde 1889. Juscelino apropriou-se dessa ideia e levou adiante. Conforme já foi mencionado, o governo de JK alcançou resultados impressionantes na economia, sobretudo na área industrial. Porém, Kubitschek contribuiu abertamente para agravar alguns problemas crônicos do nosso país. Os baixos investimentos nas áreas de educação e alimentação contribuíram para agravar o problema de produção de alimentos, a distribuição das terras produtivas e da disponibilidade de vagas nas universidades. Essas questões agravaram-se e estouraram durante os anos 1960. Principalmente nos anos do governo de João Goulart. Além disso, os elevados gastos de Kubitschek em seu governo contribuíram para aumentar a dívida externa do país, que alcançou a cifra de 3 bilhões de dólares. João Belchior Marques Goulart nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, no dia 1º de março de 1919, conhecido desde a infância como Jango. Era filho de Vicente Rodrigues Goulart e Vicentina Marques Goulart. Ele foi o primeiro filho do casal, que teve o total de 8 filhos. A entrada de João Goulart na política. Durante o período universitário de Jango, o Brasil passava por um momento de radicalização política, mas ele não se influenciou por isso. Antes mesmo de se matricular na universidade, Jango já conhecia Vargas e havia se tornado amigo de Manuel, um dos filhos do presidente. A amizade de João Goulart com Manuel Vargas era muito forte e rendeu, inclusive, a entrada de Jango no Palácio do Catete.
o Palácio Presidencial na época. Já no período de sua juventude, manifestaram-se as habilidades que marcaram sua carreira política. Jango tinha visões progressistas, preocupava-se com os problemas dos pobres e se comunicava muito bem. Foi somente depois da deposição de Getúlio Vargas, em 1945, é que João Goulart ingressou na política. Seu ingresso aconteceu em um momento de acomodação dos quadros políticos do país em diversos partidos políticos, que surgiram por conta da democratização do Brasil, no que ficou conhecido como República de 1946 ou Quarta República. Carreira política. Em 1947, João Goulart foi candidato a deputado estadual. Foi o quinto candidato mais votado. Colaborou ativamente para a vitória de Vargas na eleição presidencial de 1950. João Goulart foi eleito deputado federal, sendo o segundo mais votado no Rio Grande do Sul. Em 1951, Jango assumiu o cargo, mas logo pediu licença da Câmara para assumir a Secretaria de Interior e Justiça. Na gestão do governador Ernesto Dornelas, primo de Getúlio Vargas, em 1952, Jango retornou ao Rio de Janeiro quando reassumiu sua cadeira na Câmara. Em junho de 1953, foi nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio para resolver a grave crise dos trabalhadores, que, insatisfeitos com salários, organizavam greves apoiadas pela União Democrática Nacional, UND, que fazia oposição ao governo. Exigiam um reajuste de 100%, mas enfrentavam a reação dos empresários. O reajuste de 100% foi finalmente assinado como exigia a classe trabalhadora. No dia 23 de fevereiro de 1954, depois da trágica morte de Vargas, o ministro foi forçado a renunciar. Vice-presidente da República. Em 1955, João Goulart foi eleito vice-presidente do Brasil na chapa de Juscelino Kubitschek. Na coligação PTB e PSD, na época, os votos eram separados e Jango teve mais votos que Juscelino. Nas eleições de 1960, com o apoio da UND e de pequenos partidos que lançaram a dobradia Janjão, Jânio e Jango, saiu vitoriosa, empossados em janeiro de 1961. Assumiram um país marcado pela crise econômica, pela inflação, pelo déficit da balança de pagamentos e pela acumulação da dívida externa. Presidente da República. No dia 7 de setembro de 1961, depois de 12 dias de ameaça de uma guerra civil, Jango assumiu o poder. Tancredo Neves, do PSD de Minas Gerais, ministro do governo Vargas, tornou-se o primeiro-ministro. A crise econômica do país contribuía para aumentar a instabilidade política em 1962. O ministro do Planejamento, Celso Furtado, lançou o Plano Trienal para conter a inflação e retornar ao crescimento econômico, mas o plano fracassou devido à falta de investimentos externos. A confusão, o caos e a desordem marcaram o governo João Goulart. O país entrava em um círculo vicioso. O governo era obrigado a aumentar constantemente os salários, que eram corroídos pela inflação. Em 1962, atendendo às reivindicações dos trabalhadores, foi criado o 13º salário. Em 1963, a inflação chegou a 80%. Nesse mesmo ano, um plebiscito aprovou a volta do presidencialismo. A tensão no país chegou ao ápice no dia 13 de março de 1964, quando o presidente promoveu um comício popular na Central do Brasil. No Rio de Janeiro, onde multidão independente da aprovação do Congresso Nacional anunciava desapropriação de terras, encampações de refinarias, exigiam uma nova carta constitucional que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Deposição de João Goulart. 6 dias depois, os grupos de oposição de São Paulo lideraram uma passeata que reuniu mais de 300 mil pessoas, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. No dia 31 de março de 1964, as tropas do Exército ocuparam as ruas das principais cidades do país. Com a vitória do movimento militar de 1964,
João Goulart foi deposto e teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos, asilando-se no Uruguai. Depois do movimento que derrubou o presidente João Goulart, o Alto Comando Revolucionário, composto pelo general Costa e Silva, pelo brigadeiro Correia de Melo e pelo vice-almirante Augusto Redmacher, assumiu o poder e impôs ao país o Alto Institucional número 1, que fortaleceu o poder e centralizou a administração. Terminava o populismo e se instalava o Brasil uma república autoritária com um longo regime militar, que se prolongou até 1985. João Goulart faleceu em sua estância de La Vela, perto de Mercedes, na Argentina. No dia 6 de dezembro de 1976, foi sepultado em São Paulo.